Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Queridos, na aula passada nós falamos um pouco, uma visão panorâmica do livro, dos livros das Crônicas dos Reis de Israel, e agora nós vamos trabalhar um pouquinho um outro livro do Antigo Testamento Bíblico, a saber, o livro de Esdras. Queridos, se nós formos parar para analisar, nós vamos perceber que o livro de Esdras, ele vai continuar diretamente as crônicas e descreve a volta de parte dos judeus exilados de Babilônia. Estes trouxeram um pouco de vida e a restauração do culto em Jerusalém, e é isso que Esdras vai procurar abordar de uma forma eloquente, de uma forma que transmite vida e esperança, não apenas aos seus receptários ou seus destinatários primários, como também para nós que recebemos esta porção do cânon sagrado. Sem sombra de dúvida, o livro de Esdras é um dos livros mais esperançosos de todo o Antigo Testamento bíblico. Vamos entender primeiro, assim como vai acontecer, queridos, com outros livros do Antigo Testamento, o nome desse livro, ele provém do seu protagonista, né, que é Esdras. Assim vai acontecer com o livro também de Esther, o livro de Neemias, o livro de Josué, o livro de Ruth. Então, são livros em que o seu nome ganha força e ganha relevo no entorno de toda a narrativa, né, bíblica. Os livros de Esdras e Neemias constituíam um só volume no antigo cânon hebraico. Isso aqui é uma informação nova. Nós até aqui, obviamente, vocês que já me acompanham em algumas aulas do Antigo Testamento Bíblico, já sabem que quando a gente fala a respeito de dois livros que hoje temos após a tradução da Septuaginta, mas que na antiga tradução, ou melhor, que na tradução da Taná era um único livro, a exemplo de Reis, de Crônica, de Samuel, nós geralmente não elencamos os livros de Esdras e os livros de Neemias, que também estão na mesma condição. Originalmente na Taná do judeu, antes da tradução da Septuaginta, tanto o livro de Neemias como o livro de Reis constituía um único volume. Sua primeira divisão foi feita por Jerônimo na Vulgata Latina. Percebe, irmão, a importância deste pai da igreja, Jerônimo, que viveu por volta de 400 anos depois de Cristo, a importância de Jerônimo na chamada tradução da Vulgata Latina, na organização da Bíblia que hoje temos. Hoje, boa parte das traduções que temos parte da Vulgata Latina, que é a famosa tradução de Jerônimo, que se baseia muito na Septuaginta. Então, hoje, as principais traduções que temos, a Bíblia King James, as traduções NVI, as traduções, nova tradução da linguagem de hoje. Então, boa parte das Bíblias que temos hoje, elas advêm desse tronco. Qual é esse tronco? Esse tronco é a Septuaginta, que é a tradução dos 70, e logo abaixo nós temos a chamada tradução de Jerônimo. Então a gente vai perceber a influência de Jerônimo e também do seu esplendoroso trabalho, que é a chamada Vulgata Latina, pois é da Vulgata Latina que a gente vai ter essas traduções tão influentes nos dias de hoje, tá bom? Então, a gente vai perceber que na primeira divisão que foi feita por Jerônimo, na Vulgata Latina, chamando Esdras de Esdras I e Neemias de Esdras II, tá? Somente a moderna Bíblia hebraica e a protestante é quem divide Esdras de Neemias, nominando-os assim para homenagear seus principais personagens. É uma curiosidade aqui para você anotar aí no seu caderno, no seu bloco de notas, tá? Queridos, um outro probleminha aqui é a questão autoral, né? A gente vai perceber que a questão autoral ela é muito presente, principalmente nos livros históricos, tá? Todavia,
a tradição judaica considera que Esdras, o escriba, e que também era sacerdote, ele foi o autor, tá? Dos livros de crônicas, isto é, 1ª e 2ª crônicas, foi autor do livro de Esdras e que também foi autor do livro de Neemias. Tá? Todavia, quanto a Neemias, é provável que Esdras usasse as suas memórias, pois de vez em quando Neemias fala na primeira pessoa, você percebe isso? Certamente foram também usados outros documentos oficiais, como se torna evidente nas sessões de Esdras, por exemplo, do capítulo 4, versos 6 a 18, e no capítulo 7, do verso 12 a 26, são escritos que estão em um outro idioma. Que idioma é esse? O idioma aramaico. Ou seja, a língua oficial da época para correspondência em seu aspecto internacional, tá bom? Agora uma pergunta que não quer calar. Já falamos dele em Crônicas e agora falamos também um pouquinho no livro que leva o seu nome. Mas quem era Esdras? Na verdade, Esdras ele era um dos cativos na Babilônia, onde provavelmente nasceu, tá? Ele possivelmente era filho, ou há uma escola também que diz que ele era neto do sumo sacerdote chamado Seraías. Esse Seraías é aquele mesmo que foi assassinado por Nabucodonosor no momento da invasão do território de Judá no ano 586. Tá? E provavelmente, lembrando que isso é uma tese, isso é uma hipótese, irmão de Jeozadaque, o sumo sacerdote que foi levado cativo, conforme a gente confere em Crônicas, capítulo 6, verso 15. Portanto, Esdras era descendente de Arão. Tá? Então, sacerdote, descendente de Arão, um compilador exímio, que também era escriba de um potencial significativo. É interessante que Esdras tem sido frequentemente comparado a Moisés. Por quê? Por conta da sua grande habilidade como professor, e além de professor, intérprete da lei escrita por Moisés, né? Que foi um genial legislador do Antigo Testamento bíblico. Pois ambos são levitas, Moisés, irmão de Arão, sacerdote, Esdras também é descendente de Arão. Moisés abre a história do Antigo Testamento falando da criação, da aliança com o povo eleito, ao descrever os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, o Pentateuco. E Esdras? Esdras encerra o Antigo Testamento, escrevendo os últimos 4 livros históricos, conhecidos como os livros veterotestamentários, ou livros do Antigo Testamento bíblico. Então percebe uma ligeira semelhança de Moisés com Esdras, tá? Da sua habilidade, da sua cultura e da sua capacidade e inteligência na compilação de livros do Antigo Testamento bíblico. A data que foi composto o livro de Esdras, tendo em vista que os ministérios de Esdras e os ministérios de Neemias tiveram lugar durante o reinado de Artaxerxes, que foi por volta, segundo os historiadores, 465 a 424 a.C. Portanto, é provável que os livros tivessem sido completados perto do fim do período, depois de Malaquias, o último profeta, ter pronunciado a sentença do Senhor e feito o devido registro. Portanto, é de se admitir que Esdras redigiu seu livro lá por volta de 430 a 415 a.C. Queridos, um aspecto importante também que eu quero salientar aqui é que, já para a gente finalizar o livro de Esdras, é que o retorno dos israelitas para sua pátria, ele vai ocorrer em 3 fases, nós já falamos isso, tá? Em 538 a.C., Ciro, que foi o persa, ele emitiu um decreto que deu liberdade aos judeus para regressarem a Jerusalém e reconstruir o templo. Este primeiro grupo estava liderado por Zorobabel, é um registro bíblico. Em 458 a.C., outro grupo voltou sob quem? Sob a liderança de Esdras, este autor da qual nós estamos falando, para reconstruir a casa do Senhor. A gente vai conferir isso em Esdras, capítulo 7, verso 27. E por fim,
No ano 445 a.C., Neemias, que era um alto funcionário da corte persa, tá? É importante que se diga isso, ele recebeu permissão para reconstruir os muros da cidade. Tá? A gente vai averiguar isso no livro de Esdras, no capítulo de número 2. Tá? Então Esdras, que era um escriba hábil, habilidosíssimo, como nós acabamos de falar, era versado no conhecimento das escrituras, era extremamente zeloso pela cultura e principalmente pela religião judaica. Então ele entregou-se à sublime tarefa de ensinar a lei a todo este povo que está voltando. Ele foi o primeiro chamado sofer, né? No hebraico, a palavra sofer, escriba, no sentido pleno da palavra. Tá? Então, eu vou repetir. Ele foi o primeiro a ser o sofer, né? o escriba, no sentido pleno, né, de sua palavra. Tá bom? Queridos, o tema de Esdras gira em torno de uma uníssona verdade. Qual é? A reconstrução do templo. O livro vai registrar como Deus cumpriu as suas promessas feitas aos profetas ao fazer regressar o seu povo do cativeiro. Lembra? Após o cumprimento dos 70 anos, após o processo de restauração, e atente-se para o detalhe, a maior fragilidade de Israel, que foi constatada já nos registros do Pentateuco, nas vagueações do deserto, narradas por Moisés no livro de Números, no livro de Êxodo, e vai repeti-las no livro de Deuteronômio. O maior câncer que está impregnado na nação de Israel é exatamente o quê? A idolatria. É a facilidade de corromper o coração em busca de outros deuses. É a falta de estabilidade, solidez religiosa, que faz com que sempre Israel esteja em um terreno muito arenoso e cede às tentações de adorar aos deuses das nações vizinhas que viviam mergulhadas no politeísmo. Então, diferentemente das demais nações, Deus chama o povo para que seja seu povo exclusivo, tá bom? Então a gente vai perceber que após a saída do cativeiro babilônico, não vai ter mais registros de idolatria entre o povo de Judá, tá? É importante que se diga isso. Após o retorno do cativeiro babilônico, não vai ter mais registros de que o povo de Judá viesse a mergulhar na idolatria, porque Deus tinha de fato curado a chaga mortal que atraía maldição, conforme nós vamos entender nas narrativas históricas do Pentateuco e nas narrativas dos próprios livros históricos, como Josué. Vai deixar muito claro esse conceito da idolatria. Portanto, queridos, após serem curados dessa chaga mortal, tá? É importante que se diga, então eles retornam desse cativeiro, tá? E o intuito de Esdras, o hábil cronista e escriba, é retratar a fidelidade de Deus, tá? E ao mesmo tempo, a fidelidade de Deus ela é contrastada com a infidelidade do povo, tá? Porque pouco tempo depois de terem regressado à sua pátria, cercado de várias promessas divinas, o povo se deixou influenciar pelos inimigos e interromperam temporariamente a reconstrução da casa de Deus. A oposição de Sadraque, a oposição de Sambalate, de Tobias, e a gente vai ter essa narrativa muito clara. Então Deus levanta Esdras para animar o povo, tá? Deus levanta Esdras para chamar um povo a um arrependimento, para fortalecer ao coração do povo, para que continuassem na reconstrução da casa de Deus. E além de Esdras, Deus também levanta homens que foram extremamente importantes neste período, que foi quem? Ageu e Zacarias,
dois influentes profetas que também trouxeram ânimo ao povo, trouxeram uma palavra de vida ao povo. Tá? Inclusive, o livro o Ageu, que também é um profeta escriturístico, nós aprendemos o que é isso, ele vaticina, né? Ele diz que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, e conforme ele escreve no seu livro, Ageu capítulo 2, verso 9. Mesmo assim, a obra é embargada e só vai retornar essa reconstrução com a vinda de Esdras no ano 458 antes de Cristo. Portanto, queridos, a gente precisa entender um pouco a esfera de atuação do livro de Esdras, tá? O livro de Esdras, ele vai registrar dois períodos distintos, é importante que você diga isso, tá? Do capítulo 1 até o capítulo de número 6, ele vai transcorrer cerca de 23 anos, tá? Iniciando pelo decreto de Ciro, que é o rei da Pérsia, que reinou no ano 538 a.C., permitindo o retorno do primeiro grupo de exilados a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel para a reedificação do templo. Tá? Há um período ou intervalo de quase 60 anos entre os fatos narrados do capítulo 6 e o capítulo 7. 60 anos depois, já em cerca de 458, outro grupo de exilados, que estava sendo agora liderado pelo escriba Esdras, retorna a Jerusalém. Tá? Em linhas gerais, os livros relatam uma história pós-exílica desde aproximadamente 538 a.C. até depois de 433 a.C., é um período de cerca de 100 anos. Tá? Se fôssemos fazer um esboço pormenorizado, uma síntese, poderíamos trabalhar o livro de Esdras em pelo menos 4 divisões. A primeira divisão é o retorno sob a liderança de Zorobabel. Quando Ciro proclama o retorno de Israel, o povo se prepara para esse retorno, e aí a gente vai ver os nomes e as numerações dos primeiros que voltaram já no capítulo número 2, e também a gente vai ver um ato de adoração, que é a oferta voluntária desses que estão retornando. Ainda a gente vai perceber isso no capítulo número 2. A segunda parte, a gente pode denominá-la como processo de reconstrução do templo, pois a reconstrução do altar e o começo do sacrifício já no capítulo de número 3, a gente vai perceber que os alicerces são colocados em meio ao choro e em meio ao louvor. A gente vai ver os inimigos desencorajando o projeto do templo, tá? A gente vai perceber que uma cúpula vai, de uma certa forma, se queixar ao rei Artaxerxes a respeito da reconstrução, tá? Da cidade de Jerusalém. Artaxerxes, então, ouvindo as informações, né, dos opositores da obra, ordena a interrupção da obra. No capítulo de número 5, Dário vai assegurar para Tatenai que o projeto é legal. Tá? Então, o templo é concluído e é dedicado ao Senhor nosso Deus já no capítulo de número 6. E no capítulo de número 6, eles então celebram a Páscoa. Tá? Então, a gente vai perceber os esforços, né? A gente vai perceber as investidas dos opositores à reconstrução do projeto que era o templo de Deus. Bom, queridos, a terceira parte é o retorno sob a liderança de Esdras. Tá? Esdras, ele parte da Babilônia com outro grupo de exilados, tá? A partir do capítulo de número 7. Artaxerxes vai escrever uma carta apoiando a Esdras. Tá? E como acontece ainda na primeira parte, os nomes e a numeração do segundo grupo, que retorna. Tá? E no capítulo número 8 encerra evidenciando o retorno desses exilados lá para a cidade de Jerusalém. E a quarta parte e última é a reforma que foi exercida através de Esdras, no capítulo 9, um dos capítulos mais expressivos de todo o livro de Esdras, que é quando Esdras confessa suas transgressões, juntamente com as transgressões de todo o povo de Israel, tá? E os líderes de Israel, eles concordam
com o início, um princípio de reforma, de restauração e de avivamento entre os judeus. Então, Deus vai utilizar-se de homens hábeis como Esdras, Zorobabel, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, e a gente vai perceber que essa história ela continua, mas continua sob a perspectiva de um outro personagem extremamente importante, a saber, Neemias. Te vejo na próxima aula, fiquem todos na paz do Senhor. Não se esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.